Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia. Eu sou aluna de graduação de Biomedicina da Universidade Salgado de Oliveira e aluna de iniciação científica do professor Fábio Aguiar Alves e da doutora Renata Freire Alves Pereira, do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia do Olura da Universidade Federal Fluminense. E esse trabalho foi realizado em colaboração com o professor Leandro Rocha, do Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da UF. A minha análise consiste na avaliação da atividade antibacteriana do óleo essencial de Namitrantes obscura contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. A princípio, os principais órgãos de saúde do mundo, eles liberam de forma recorrente algumas revisões que falam a respeito dos principais patógenos causadores de infecções nosocomiais e que são o maior desafio ao tratamento clínico, justamente porque eles apresentam uma resistência a uma ampla variação de antimicrobianos. Então, por conta disso, o tratamento desses agentes infecciosos é cada vez mais complicado. Então, aqui eu separei a lista que a Organização Mundial de Saúde liberou em 2017, e eles separaram como prioridade 1, que são os patógenos críticos, e prioridade 2, os patógenos de tratamento alto, né? Então, risco alto. E aqui eu selecionei alguns que fazem parte do acervo de bactérias do nosso laboratório e estão presentes na maioria dos estudos dos projetos. Em 2019, a CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, lançou uma revisão e eu consigo observar aqui Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus que continuam presentes nessas listas de resistência, assim como em 2017. Então, a gente consegue observar que é um problema recorrente. A resistência antimicrobiana, ela é basicamente um mecanismo que essas células encontram para conseguir sobreviver a esse ambiente que acaba se tornando mais hostil para elas, né? Então, por exemplo, a formação de biofilmes é um mecanismo que elas encontraram que elas conseguem sobreviver a umas condições mais complicadas. Então, por exemplo, isso aqui é um aglomerado celular, né? E os biofilmes, eles podem ser entre células da mesma espécie, né, sendo bactérias, ou então fungos e bactérias, é bem diversificado. Mesmo que não seja de forma harmônica essa convivência, ela acaba sendo mais interessante para essas células, justamente porque elas ficam mais protegidas em uma camada de matriz, que pode ser exopolissacarídica, contendo DNA extracelular, vai variar do tipo de célula em questão, a composição dessa matriz. Um outro exemplo é a conjugação bacteriana, em que através desse pile eles conseguem realizar a troca de genes, podendo ser genes de resistência, e assim dificultando cada vez mais o tratamento dessas células. Os principais órgãos de saúde, eles liberam, né, notícias e estão sempre tentando alertar o quão importante é o uso racional desses antimicrobianos, justamente porque a resistência ela está acontecendo o tempo todo e não vem parando, pelo contrário, está ficando cada vez mais difícil de tratar essas células. E conforme a morfologia de cada uma, esses medicamentos eles vão atuar de formas diferentes, né? Então, por exemplo, as células gram-positivas, elas vão ter basicamente de 90 a 95% a constituição da parede celular de peptidoglicano, e aqui embaixo a gente vai ter uma camada de membrana plasmática diferente da célula gram-negativa, que por si só, pela morfologia dessa célula, ela já é resistente intrinsecamente a uma variedade de antimicrobianos. Então, ela vai ter essa dupla camada de membrana aqui, uma externa e uma interna, e no meio das membranas ela vai ter uma camadinha de peptidoglicano. Os óleos essenciais, né, justamente por serem compostos naturais e terem uma variedade de terpenos que, sendo majoritários ou então em minoria, eles podem atuar de forma sinérgica entre si e dessa forma pode ter uma atividade antimicrobiana por conta dessa interação, né? E justamente por ter vários ali ao mesmo tempo, pode ser mais difícil de gerar resistências futuras por parte desses patógenos, né? Eles são uma possibilidade de ser uma futura alternativa aos antibióticos atuais. A espécie do estudo Phenermintrantes obscura, ela foi coletada pelos colaboradores no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba,
e ela é uma espécie endêmica da Mata Atlântica brasileira e é amplamente distribuída nessa restinga. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana do óleo essencial de Neomirtrantes obscura em bactérias gram-positivas e gram-negativas. E os objetivos específicos foram avaliar o efeito bacteriostático do óleo essencial por MIC, que é a técnica para verificar a concentração mínima inibitória dessa amostra, e avaliar a ação bactericida por MBC, que é a concentração mínima bactericida dessa amostra. A metodologia do óleo essencial consistiu primeiramente na coleta dessas folhas e depois o óleo foi obtido por hidrodestilação e caracterizados por cromatografia gasosa. Todas as estirpes são do acervo de bactérias do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia, do LEMB. As bactérias utilizadas no estudo são todas da American Type of Culture Collection, com exceção da USA 300, que é uma cepa de Staphylococcus aureus que foi coletada de um paciente infectado. E a metodologia do MIC, do MBC, ela consiste da seguinte forma. Primeiro, eu realizo a solubilização dos óleos essenciais em DMSO, para conseguir manipular melhor. E depois que eu coloco esse óleo em concentrações que não atrapalham a atividade do óleo, no caso, o DMSO, ele não interfere tanto nessa atividade, eu realizo uma diluição seriada dessa amostra em meio BHI, em placa de 96 poços. E depois que eu faço toda a diluição, eu aplico o inóculo já ajustado na escala McFarland de 0,5, menos no branco da placa, depois eu incubo por 24 horas a 37 graus Celsius, e no dia seguinte eu inicio o ensaio de MBC, em que eu vou retirar uma alíquota de 10 microlitros dessa placa de MIC e vou adicionar numa placa de Petri que eu já dividi previamente em quadrantes, e cada quadrante vai ser respectivo da concentração da placa de MIC. Depois eu incubo essa placa por 24 horas a 37 graus Celsius e faço a revelação dela no dia seguinte. Ainda no mesmo dia, eu vou fazer a coração da placa de MIC. Então, eu vou pegar o corante risazurina, que ele tem esse tom azul arroxeado, aplico na placa toda, e onde tiver atividade celular, essa risazurina ela vai ser reduzida em risoflurina e a gente vai ter essa coloração rosada, ou seja, a amostra não inibiu nessa concentração aqui. Onde fica azul, significa que conseguiu inibir aquela atividade celular. E aí, esse é o meu resultado do MIC. O MBC registrado no dia seguinte, onde não teve crescimento celular, foi o quadrante que inibiu a concentração referente, né, à placa de MIC, que foi bactericida. Foi possível observar, na tabela dos óleos essenciais, 27 substâncias, totalizando 90% desse óleo. E aqui eu separei os majoritários, que, de acordo com a literatura, eles já possuem uma atividade antibacteriana bem descrita, né? Então, alfa-beta-celineno e cariofileno, eles são bem descritos na literatura, apresentando essa atividade, e o alfa-pineno também. Inclusive, nesse artigo aqui, eu achei muito interessante, porque eles fizeram uma associação do alfa-pineno com ciprofloxacina, que é um antimicrobiano já usado no tratamento tanto de gram-positivas quanto de gram-negativas, e o resultado foi muito interessante. Os resultados de MIC, eles corroboram com a literatura, justamente porque é descrito que o mecanismo de ação dos óleos essenciais, eles são melhores, né? Eles têm uma atividade mais eficaz contra cepas gram-positivas. Então, aqui a gente consegue observar que houve uma atividade bactericida na nossa concentração estipulada, diferente de gram-negativas, que não houve a inibição bactericida dessas cepas. Então, até 2048 microgramas por ml, o óleo não teve atividade. Pode ser que acima disso ele seja bactericida, sim. Para concluir, o óleo essencial de Neomirtrantes obscura apresentou atividade bacteriostática para todas as 7 estirpes testadas e atividade bactericida para 3 das 7 analisadas. Esses resultados sugerem que essa pode ser uma forma de combater esses patógenos considerados críticos pela OMS. E novos estudos com o mesmo óleo essencial são necessários, incluindo a possibilidade de contribuir para a erradicação dos biofilmes formados por essas bactérias. Gostaria de agradecer
à Universidade Federal Fluminense, ao LEMB, ao LTPN, nossos colaboradores, e todos os órgãos de fomento à pesquisa que fazem parte do nosso laboratório.